Boa noite, querido ouvinte. Estamos começando mais um programa Alô Porteiro, dia 20 de novembro, finzinho do ano. Estamos chegando, reta final, dia 20, Maria José. Faltam 20, quer dizer, um mês exatamente para o recesso forense. Ou seja, 30 dias para pararem os prazos na justiça. E começa-se as festas. Exatamente. Mas graças a Deus. Hoje, e aí, tudo bem? Feriado. Dia da que a Consciência gente Negra. tem aí, né, uma data muito importante, né, de uma coisa que aconteceu muito séria, né, Gabriel? Porra. E como foi sério, né? Só que hoje nós vamos falar sobre... nós vamos falar sobre muita coisa interessante, Sim, né? Que estamos com um convidado aqui para lá de importante, uma pessoa muito amiga. Te agradeço de você ter aceitado o convite, viu? Já esteve comigo agora, né? Há uma semana atrás a gente fez um evento, ele participou comigo. Te agradeço, viu, Fabrício? Seja bem-vindo. E é um prazer estar recebendo você aqui para o nosso programa. Porteiro, chama o colega aí, liga para o outro, fala para ele, vamos ouvir o programa porque vai estar bom demais da conta. E eu passo a bola para o Gabriel para ele fazer a pergunta. É isso aí. Hoje nós estamos aqui com um convidado mais que especial, Fabrício Dorigatti. Ele tem um currículo gigante. Eu vou resumir bem resumidinho. Mas só pela formalidade, depois a gente pergunta para ele, tá? Sim. Ele é comunicador social e mediador de conflitos. Também é pós-graduado em didática e metodologia do ensino superior. Graduado em comunicação social, graduando-se em serviço social. Até, inclusive, uma coisa interessante para a gente conversar depois. Comunicação e serviço, quais são as distinções. Ex-organizador do programa Homem Sim Consciente também. Na Polícia Civil, ex-coordenador e facilitador de grupos reflexivos do Serave, quase um trava-língua, reflexivos. Ex-coordenador, professor convidado da Unicamp no curso de pós-graduação e membro consultivo da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher da OAB Campinas. Enfim, depois de todas essas falas, vamos perguntar, mas quem é, o que faz, o que gosta, Fabrício Dorigatti? Muito obrigado novamente. Obrigado também pelo convite de vocês. Maria José, de novo, né, novamente. Aqui prazer estar aqui com você para estar conversando, né? O Gabriel aqui também, né? A Sinconed, né? Com essa proposta, né? Para a gente estar conversando nesse podcast, né? Além de uma palestra anterior para falar a respeito da saúde dos homens, agora a gente poder falar de uma forma mais aberta, um diálogo, uma conversa a respeito disso, né? Que é um trabalho que eu já venho desenvolvendo há um bom tempo, né? Mas acho que começando aqui a responder, né? Quem sou eu, né? É uma pergunta um tanto desafiadora, né? Pensar. Porque a gente é acostumado a rotular o nosso quem eu sou por formação, por cargos, por uma série de coisas que muitas vezes não respondem, né? As nossas perguntas. Mas eu gosto de começar dizendo que eu sou uma pessoa bem curiosa e intrigada com a vida. No sentido de tentar entender o ser humano, comportamento, por que faz isso ou não faz aquilo. Quando eu tento me entender um pouquinho mais e lembrar um pouquinho do meu histórico em relação a isso, eu me lembro com 7, 8 anos de idade, talvez um pouquinho mais, 9 no máximo, eu ficava parado, né, na calçada de casa, morava num bairro de periferia, uma periferia bem complexa, né, para a época. Aqui de Campinas mesmo? Aqui de Campinas mesmo, né, na região do Ouro Verde. Então, é um Ouro Verde bem diferente de hoje, né? O Ouro Verde hoje está bem mais... hoje é distrito, né? Hoje é distrito, né? Hoje chegou algumas coisas a mais lá, mas na época, né, estamos falando de... não sei, 20 anos atrás, 25 anos atrás, mais ou menos, era um pouco diferente. Então tinha muita violência exposta, né? E eu muitas vezes parava assim na calçada e ficava observando, assim, olha, por que as pessoas agem como agem, fazem o que fazem, né? Por que aquele garoto tá batendo no outro? Por que aquele pai ou aquela mãe tá batendo, né? Eu não pensava enquanto violência física, violência psicológica, eu não conseguia dar esses nomes que eu consigo dar hoje. Mas eu conseguia observar e entender que aquilo não era bacana, não era legal. Eu não queria passar, eu não queria ver meus amigos da minha idade passando, né? Então, muitas vezes, o pai ou a mãe, na calçada, na frente do quintal, batendo no filho, no sentido de dar exemplo, né? De tentar mostrar para ele, né? Que ele não deveria fazer o que ele fez. Certo. Né? E muitas vezes não tendo feito. E eu olhava aquilo, ficava com medo, indignado, mas falava, não, eu vou lá falar com ela, né? E na minha inocência, eu falava, eu acho que ela não sabe que não foi ele, né? Eu acho que ela não está sabendo, ela está achando isso e está fazendo aquilo. Eu vou lá explicar para ela, né? Ou para ele, né? Às vezes era a mãe, às vezes era um pai,
que não foi ele que fez, foi outra coisa, aconteceu de outro jeito. E às vezes eu tentava lá conversar, falar, olha, então, não foi o fulano o que fez isso, né? Aconteceu assim, eu tentava explicar, sempre tentando resolver conversando. Sim, mediando os conflitos ali. Eu basicamente tentava mediar, né? Fui formalizar isso uns 30 anos depois, né? Mas assim, naquele momento sim, tentava dialogar e conversar. E nessa tentativa de conversa, eu ouvia desses pais, você cala essa boca ou você vai apanhar junto. Sai daqui, senão vai sobrar para você. Né? Pai ou mãe. Né? Eu ficava morrendo de medo, saía de perto, mas tentando pensar numa forma diferente de lidar com aquilo, né? E depois tentava conversar com aquele amiguinho da época e tal. Então eu tentava observar e ficava muitas vezes com medo de viver. Ou medo de tomar atitudes, porque se eu fizer isso, acontece aquilo. Sempre alguma forma de violência. Então muito da minha vida, pelo menos na primeira infância, ou até na adolescência, eu tomava muito cuidado, pensava muito para lidar com algumas coisas, mas sempre pensando, por que a vida é assim, né? E aí fui melhorando, né, o meu diálogo comigo mesmo, né, aperfeiçoando minhas perguntas, tentando buscar outras possibilidades. E aí fui descobrindo que a própria filosofia se fazia perguntas do tipo, quem eu sou, para onde que eu vou, o que eu vim fazer aqui, por exemplo. E fui aumentando, tentando compreender isso. E fui aos poucos percebendo que, no fundo, o que eu queria tentar entender é por que a gente convive da forma como a gente convive. Então, a minha curiosidade, ou me sentir intrigado, e muitas vezes até perturbado, era por que a gente convive dessa forma? E fui tentando melhorar comigo mesmo, né? E aí, ao longo do caminho, fui me percebendo que de trabalho em trabalho, de profissão em profissão, fui caindo um curso aqui, outro ali. Quando eu fui ver, eu estava fazendo curso para melhorar a minha convivência, o meu autoconhecimento, o meu autocuidado. E quando eu dei para mim, as pessoas estavam perguntando, Fabrício, você não pode ir lá falar sobre isso com as pessoas? Eu falei, eu não posso, não falo não dessas coisas. Estou fazendo para mim, né? Não estou pensando em falar para ninguém, né? Eu morro de medo, né? De falar ou de conversar sobre isso. Então, aos poucos eu fui aparecendo, conversando, levando. Então, no fundo, os trabalhos que eu vou desenvolvendo, seja palestra, curso, workshop, seja consultoria, né, para desenvolver projetos, políticas públicas ou projeto de responsabilidade social em empresa privada, vão, no fundo, levar a ideia de convívio com as pessoas. As pessoas. E atualmente, nesse momento, você está focado, porque o convívio entre as pessoas é um tema deveras amplo, bem como você sabe melhor do que ninguém. Sim. Né? Em que questão mais específica dessas relações você está trabalhando hoje em dia? Olha, eu sou formado em comunicação social, né? Estou agora graduando em serviço social. Trabalho nessa parte de serviço social já, nessa área da assistência social, né? Já há uns 7, 8 anos, mais ou menos. Então, assim, eu tento unir a ideia de eu ajudar essa pessoa a dialogar melhor, conversar melhor, se entender melhor como ela está se sentindo, o que ela está precisando, o que é importante, mas a partir do diálogo, da conversa. Enquanto profissional de comunicação, né, também é importante ajudar essa pessoa a articular diálogos com outras pessoas, até consigo mesmo, de uma forma a se explorar um pouquinho mais e além da capacidade do que a gente aprendeu na nossa escola formal, né, que a gente aprende muitas vezes português, matemática, mas a gente não aprende a conversar, não aprende a perguntar como você está se sentindo, o que é importante para você, como a gente pode lidar com isso juntos, e a gente tentar fazer isso a partir de cursos, de treinamentos, em que a gente vai tentar adquirir uma comunicação que seja mais empática, mais compassiva, mais autêntica com a outra pessoa, mas de uma forma onde eu consiga vivenciar isso. Porque a gente falar que tem que melhorar a comunicação, todo mundo fala faz tempo. Mas como que eu aplico isso na prática, né? Que metodologia que eu adoto isso? Então, é tentar tornar isso não só um curso onde eu vou lá, faço, que gostoso, primeira semana tô ótimo, mas depois eu esqueci tudo, né? Gastei 3 mil, 4 mil reais no curso, mas serviu para quê? Eu preciso tornar isso um modo de vida. Um modo de vida que seja mais colaborativo, que seja mais empático. Mas não adianta eu fazer isso se eu não entender de como eu faço isso garantindo direitos sociais das pessoas. E aí entra a parte do serviço social, da assistência social, ou que a gente vai chamar de questão social, suas expressões, ou seja, a ideia do que tem hoje de pobreza, a ideia hoje dos preconceitos diversos, né? A gente pode falar de racismo, de homofobia, né? Ou do machismo, que talvez seja o tema que a gente vai mais falar, porque é mais o foco do meu trabalho. Eu preciso atuar em que eu estou dialogando com essa pessoa, mas eu estou conversando com quem, né? Ela está falando que está acontecendo algo com ela, eu estou escutando, estou entendendo, mas qual que é o lugar da fala dessa pessoa, né? Será que é um trabalhador que está trazendo isso? Será que é alguém que está lá na portaria, por exemplo, né?
O lugar da portaria, por exemplo, é o mesmo lugar, tentando fazer uma analogia aqui com vocês, Claro. do síndico, por exemplo, né? Responsabilidades são iguais ou não, o peso social da cobrança é a mesma, o ganho financeiro, tudo isso eu preciso considerar. Quando eu vou dialogar com a pessoa, eu preciso entender isso, senão eu não consigo ajudar numa transformação pessoal desse indivíduo, ela vai ser parcial. É aquela transformação que eu estou muito bem comigo mesmo, mas os outros que vão lá e procurem o deles. Eu não penso coletivamente. É importantíssimo o pensamento individual, não no sentido de egoísmo, no sentido de autocuidado, mas eu não cresço se eu não fizer isso coletivamente. Eu preciso trazer as pessoas juntas. Aí eu tenho uma transformação social. Com certeza. Trazendo para uma participação mais social, para o diálogo. Muito bacana, você viu? Uau, legal demais, né? Chique demais a conta. Achei interessantíssimo o que você disse, mas como fazer? Por exemplo, já que uma parte do foco do seu trabalho, pelo menos aquela que você está colocando mais da sua energia por hora, é sobre o machismo, certo? Isso. Contextualiza pra gente o que efetivamente você analisa nessa característica aí tão negativa e tão, enfim, né, tão engendrada, tão intrínseca da nossa sociedade, assim. Fala um pouquinho sobre ele. Perfeito, Gabriel. Quando a gente fala de machismo, a gente não está falando de alguma coisa que começou hoje, ontem, né? Algumas pessoas falam assim, agora ficou com essa coisa de machismo pra cá, machismo pra lá, de uns anos pra cá. Mimimi, né? De uns anos pra cá intensificou, porque, não de uns anos pra cá, talvez de uma década e meia pra cá, porque a gente passou a ter um acesso à internet muito mais intenso do que a gente tinha antes, né? Para os mais antigos, né? Não tinha internet, ou a internet era discada, gratuita às 14 horas a partir do sábado, né? Se eu não estou me enganando, ou né? meia-noite. A gente vai entregando um pouco a idade. Meia-noite, final de semana. Exatamente. Então, assim, você vai ter uma intensificação, porque o acesso começou a chegar, não para todo mundo ainda, claro, né? A gente, dependendo da região do país, a gente vai ter essas dificuldades ainda, mas chegou muito mais. E aí a gente vai ter um fenômeno de redes sociais, né, com compartilhamentos, né, ou aplicativos de mensagens, né, como o WhatsApp, por exemplo. Então, isso vai chegar. Então, visibiliza uma coisa que estava invisível, por um lado. Por outro, também tem aumentos. Os números, os dados, né, você olha, por exemplo, dados como feminicídio, né, ou outros, todos os dados. Na verdade, todos os dados vão aumentando ano após ano. Se eu pegar no área de segurança pública brasileira, ano a ano muda. Então, eu vou dar uma palestra, por exemplo, tem que mudar todo ano para maior o número de violência, por exemplo. Então, você vai ter 1.300 e poucos feminicídios por ano, né? Então, todo ano aumentando 30, 40. Isso dados oficiais. Os extraoficiais, né? As chamadas subnotificações, aquilo que por N motivos não são coletados, são muito mais altos. Então, a gente vai ter um machismo que ele é histórico. A gente precisa entender que ele não começou agora, né? Ele começou há séculos atrás, talvez até antes, a gente não vai datar isso, e aí a gente vai olhar que por conta da ideia de machismo, de uma sociedade que ela é mais patriarcal, ou seja, machismo patriarcal diz respeito à ideia de uma superioridade dos homens, mas também uma ideia de uma sociedade cuja economia, o lado social e o lado político é regido pela maneira como os homens entendem como certo e errado. Ou seja, se a gente olhar essa sociedade que ela é acumuladora, ou seja, ela acumula bens, ela acumula dinheiro, acumula seguidores em rede social, acumula um monte de sapato em casa, acumula. Então, a gente vive por acumulações, ao mesmo tempo que estamos mais adoecidos. Depressão, né? A gente vai falar de ansiedade, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, de acordo com a OMS. E aí a gente pega estresse, burnout, no caso de trabalho, assédio moral, assédio sexual, que é extremamente alto no Brasil, assédio sexual principalmente, né? Que é um dos temas que eu trabalho, muitas vezes empresas falando sobre assédio no ambiente de trabalho. Então você vai ter muito disso, né? Em um ambiente silenciado, né? As pessoas são silenciadas, não podem falar muitas vezes a respeito disso. Então você vai ter um machismo que ele vai percorrer por um bom período de tempo. E aí a gente tem muitas vezes uma fala de culpabilizar os homens por eles serem machistas. De fato, a gente tem agido muito com o machismo. Mas se a gente adotar uma fala de que os homens são maus, são cruéis, são isso, são aquilo, a gente vai partir de uma ideia que a natureza dos homens é machista, né? Quando, no fundo, tem a ver com o aprendizado que a gente tem ao longo da vida. Eu aprendo a agir de tal forma, não percebo que aquilo muitas vezes é machismo, né? Quando os homens falam, eu não sou machismo, ele realmente acredita nisso. Ele não percebe que muitas das ações estão relacionadas à ideia de machismo, como também acontece com racismo, com homofobia, com tantas outras formas de discriminação. Então, a gente tem algo que é longo, que é antigo, que vem se perpetuando e a gente vem falando muito pouco. A gente tem uma fala mais forte de 70, 80 anos para cá, numa luta feminista das mulheres,
por garantia de direitos. Que direito é esse? De estar viva, muitas vezes, de estar viva numa condição de ir e vir, de poder fazer aquilo que um ser humano pode fazer, né? Dela poder fazer escolhas, né? E isso vem se intensificando. E de 10 a 15 anos para cá, olha, eu acho que mais forte, talvez, de 2016, 2017 para cá, os homens têm começado a fazer movimento de perceber que fazem parte disso, não porque eles são, mas porque foi educado dessa forma. Qual que é a importância disso? Eu tiro o peso da minha natureza maldosa e olho o que eu aprendi. Se eu aprendi, eu posso desaprender, né? Ou a gente pode desconstruir e reconstruir. Eu posso focar e entrar num caminho em que eu percebo que lá atrás, um conjunto de coisas que aconteceram, dos adultos que me criaram, né, fez com que eu fui criado para que seja um homem forte, que dê conta de tudo, que não pode chorar, que eu não posso falar dos meus sentimentos, né? A criança, né, homem, por exemplo, ele é cobrado muitas vezes que ele tem que dar conta a partir de 7, 8 anos de idade. Esse menino já fala, olha, menino da sua idade já não pode ser, pode ficar chorando assim não, hein? Tem que ser forte, tem que ser igual ao seu pai. Ou seja, tem que ser frio, né? Deixa eu pensando assim, a gente tem que ser frio, não pode desabafar, tem que ficar escondendo e mentindo sobre um monte de coisa, principalmente sobre dinheiro. Sentimento é coisa de mulher. Sentimento é coisa de mulher, né? Ou a gente vai falar mulherzinha. Mulherzinha, né? Exatamente. Viadinho, gayzinho. Então a gente é machista e homofóbico na mesma fala. Na mesma fala. E aí, a gente, 7, 8 anos de idade, a gente cresce, tá lá com seus 20, 30, 40 anos de idade, e a gente fala, eu sempre fui assim. A gente não lembra da infância. Boa parte das pessoas tem um bloqueio muito grande sobre os seus traumas, seus medos, suas preocupações, né? Homens e mulheres vão pouco ao psicólogo, homens menos ainda, né? Não sou psicólogo, mas... maluco? Tá maluco? Coisa de doido? Coisa de doido, não sou maluco. Você tá achando que eu sou o quê, né? Por exemplo, né? Então, o psicólogo, o assistente social, o médico, por exemplo, para uma consulta, outros profissionais, as terapias chamadas alternativas, que podem contribuir muito também para isso, mas a gente não busca essas alternativas. Então, falar do trabalho com machismo é falar, primeiro, né, num primeiro momento, não só da prevenção à violência contra as mulheres, mas da prevenção da violência desse homem com ele mesmo. Se olhar o índice de suicídio hoje, por exemplo, de homens, é 4 por 1, 4 homens para uma mulher. 78% dos suicídios são de homens, né, por exemplo. E muitas vezes as causas desse suicídio, por exemplo, é toda essa pressão social que os homens são, enfim, criam essa redoma, pelo que eu entendi que você está me dizendo, essa redoma aí de vidro para evitar ou encarar esses problemas e ficam reproduzindo essa situação e chega um momento que fica insustentável, muitas vezes. É basicamente isso, né? É basicamente isso, porque assim, nós homens não podemos falar de como a gente está se sentindo. Primeira cobrança. Homem de verdade não fica reclamando, porque senão é fraco, não é viril. Aí uma palavra que os homens não gostam, fracassado, por exemplo, que é uma palavra que vai estar relacionada a trabalho, né? As mulheres vão estar relacionadas a toda a parte sexual, né? Se fala que ela não está bem em alguma coisa, a roupa que ela está usando, por exemplo, diz respeito, ela é uma puta, ela é uma vaca, não é uma mulher direita, né? Aí vem os nomes, não é para casar. Não é para casar. Mas se o homem, por exemplo, está tendo algum tipo de atitude que não diz respeito ao que é cobrado dele, é fracassado, não dá conta, não serve para ser pai, não vai tomar conta, não vai ter dinheiro para pagar as contas. É a ideia do chamado homem provedor, né? Os homens são cobrados de ser provedores o tempo todo e ao mesmo tempo não podem desabafar sobre o que estão sentindo. Então vira uma panela de pressão aquilo lá. Tá maluco. Maria, viu? Interessante, hein? E deixa eu te falar outra coisa, Fabrício. Tá tendo impressão minha ou isso a gente, obviamente, reproduz de forma muitas vezes instintiva, né? Que vem aí de gerações e tudo mais. Mas está tendo um movimento hoje também, não sei se hoje, né? Já há tempos, mas a intensificação é hoje, porque você vê uma contra-reação a essa desconstrução dessa masculinidade aí nossa. Você vê um movimento mais ligado ao extremo conservadorismo ganhando bastante vozes hoje em dia também, né? E que aparentemente gosta de rotular e gosta de trazer essa imagem do homem enquanto aquele ser supremo de virilidade, né? Inclusive, forte fisicamente. Que não brocha e que tudo mais, né? Sim, imbrochável, né? Imbrochável. Como é que você analisa esse contraponto? Esse contraponto. Isso tende a crescer, isso tende a se manter? Eu queria dizer que não vai crescer, mas acho que olha, considerando como tá... Aí estão falando
tanto a parte de governos, né, de políticas públicas. Para além, né? Para além, a questão, tentando observar hoje como está a nossa realidade social, empresas, internet, eu acredito que vai por um bom tempo vai crescer. Né? Tá. É um movimento que é importante a gente olhar, né? E, claro, olhando, né, a gente movimento, no primeiro momento fala, nossa, é um retrocesso, é isso, aquilo, e de fato. Mas vamos tentar olhar o que leva os homens a irem por esse caminho, né? Por que eles não buscam outro caminho? Você vai ter uns movimentos chamados de Red Pills, por exemplo, né? Né? A pílula vermelha, né? Aí é um... Talvez para quem não saiba, né? A pílula vermelha vai estar relacionada a um filme, né? De 1999, Matrix, o primeiro. Né? Eu imagino que a maioria conheça, mas para quem não conhece, recomendo assistir. Vai ter uma cena, né? Do Matrix, onde o Morpheus, né? Ele vai estar com o Neo, que é o protagonista, ele vai oferecer 2 pílulas, né? Para ele, uma vermelha e uma azul, em que essa pílula vermelha representa ele entender o funcionamento, saber como a coisa está funcionando, ou seja, entender o funcionamento real da sociedade. E a pílula azul, se ele tomar a pílula azul, ele volta para casa, dorme e não vai lembrar de nada do que aconteceu. E no filme, o protagonista aceita a pílula vermelha, segue em frente para entender o funcionamento. E o resto, vocês vão lá e veem o filme, né? Porque eu não vou dar spoiler. Não vou dar spoiler aqui para vocês. Tá? O que acontece? O movimento Red Pill, ele parte de uma perspectiva que... Né? E por que a ideia da pílula vermelha que eles utilizaram como proposta? Olha, a proposta deles é, olha, a gente está numa sociedade que perdeu os valores, que homens hoje, né, não são mais os homens de antigamente, nem as mulheres, porque antigamente os homens trabalhavam, iam para casa, né, os filhos chegavam lá, os filhos estavam bem cuidados, tinha comida pronta, né, a mulher estava bem vestida, ouvia as dores dele e ele podia sentar no sofá, tomar a cerveja dele, e ganhar uma comer, massagem no pé ainda. Ganhar massagem no pé. Então, assim, ele a ideia é assim, olha, existe a ideia, né, dos chamados papéis de gênero, né, papéis de homem e papéis de mulheres, que é um papel que a gente discute para desconstruir. Esse movimento tenta sustentar essa ideia de que homens têm o seu lugar na sociedade, mulheres têm o seu. E se a gente mudar, vai dar problema na sociedade. Entendi. Não, a sociedade sempre teve problema. Até onde me lembro, se a gente olhar historicamente, a nossa sociedade está muito melhor que 500 anos atrás, 400 anos atrás. Né? Tem muita coisa para mexer. Não vai ser agora que a faxina vai acabar. Né? E a gente vai precisar de mão de obra grande, né, para lidar com tudo isso. Só que qual que é o ponto disso? A ideia deles é que essa pílula vermelha é para a gente enxergar o quanto está errado essa mudança que está tendo de desconstrução. Ou seja, gente, toma essa pílula vermelha para a gente voltar a enxergar como a gente enxergava antigamente, ou seja, mulher sendo submissa, né, homens sendo dominadores no processo. Entendi. Quando hoje a gente está querendo excluir tanto a parte de dominância quanto a parte de submissão. Sim, né? Ou seja, não tem essa de alguém dominar, alguém ser submisso. São seres humanos que podem fazer as suas escolhas e que, ainda que biologicamente tenhamos a nossa diferença, né? Eu Fabrício, né, como um homem eu não posso engravidar, por exemplo, né? Uma mulher, né, por exemplo, pode estar fazendo isso. Eu posso estar grávido junto com ela no sentido de responsabilidade paterna. Sim. Mas biologicamente eu não vou fazer isso. A gente vai ter poucas questões que são biológicas nesse sentido. A grande questão, né, tipo a roupa que eu uso, a maneira que eu ando, com quem eu falo, são comportamentos aprendidos. Então, esse grupo, né, tenta conservar. Conservadorismo vem de conservar, de manter alguma coisa como era. A ideia de conservar, quando você olha que aquilo faz sentido para a maioria das pessoas, não tem problema conservar, porque conservar é importante. Sim. Eu garanto um direito novo, eu quero conservar aquilo lá, eu não quero mudar. Né? Agora, quando um grupo leva mais vantagem do que o outro, nesse caso os homens como um todo, mesmo aquele homem que fala, não, Fabrício, eu sou super tranquilo, as pessoas gostam de mim, e ok, talvez seja, mas você vai ter alguns privilégios. Por exemplo, eu posso... Nós aqui, cara, podemos andar à noite sem camiseta na rua. Quer dizer, podemos andar de fato na rua em qualquer horário, né, sem camiseta. E podemos andar à noite com tranquilidade, que a gente não vai ter problema. Por exemplo, a gente vai pensar talvez um assalto, dependendo do bairro, sem camiseta, no máximo eu vou ficar com vergonha de entrar numa loja. Mas se for uma cidade no litoral, talvez eu não tenha esse problema. Com certeza. Maria José, você pode andar sem camiseta na rua? Vai andar pra você ver o loucura que vira. Será que vai virar meme? Vai virar motivo de chacota? É uma doideira, né? Aí vai entrar a questão de idadismo também, falar, olha, nessa idade fazendo essas coisas. É verdade. E aí fala mulher, aí vai ter machismo, vai ter uma série de coisas. Andar à noite na rua, um risco não é de assalto só, estupro. Não, estupro. Ainda que a maioria dos casos de violência, né, contra a mulher, principalmente estupro, é relacionado a pessoas próximas que você conheça, dentro de casa. Mas também tem dados relacionados na rua. Então, assim,
ficar num ponto de ônibus. Eu posso ficar num ponto de ônibus, você também à noite. Sem problema. Eu vou ficar pensando, vai demorar esse ônibus? Né? Ser assaltado. Será que amanhã eu vou fazer isso? Ela assim, nossa, será que eu vou morrer? Será que eu vou ser assaltado? O que vai acontecer comigo? Então, essas preocupações, elas permeiam, né, por conta desses papéis. Mas se a gente quebra esse ciclo, a gente pode fazer diferente. Então, esses grupos, eles tentam sustentar isso. Mas qual que é o ponto importante analisar isso? Eu não quero culpabilizá-los, né? Claro, eles têm sua responsabilidade social em cima disso. Mas por que os homens fazem isso? Qual que é a minha hipótese? Né? O que eu entendo disso? Nós, homens, somos criados para ter inúmeros privilégios, como eu estou trazendo. Privilégio é você poder fazer alguma coisa que você acredita que o outro pode fazer, mas que ele não pode. E aí você cobra. Fala, não, você pode ficar, por exemplo, no ponto de ônibus à vontade, no ar-condicionado. Eu estou lá, faço o ano inteiro no ar-condicionado comigo. E aí eu não estou entendendo o ponto dela. Né? Isso é privilégio. Só que para todo privilégio vem um conjunto de privações juntas. Os homens agem com esse privilégio e pensam em aumentar com esses movimentos por conta de não olharem para as suas privações. O que são as privações dos homens? Não poder chorar, não poder falar de seus sentimentos. Eu não posso me vulnerabilizar socialmente porque eu vou ser visto como fraco. Quando eu não me vulnerabilizo, não falo de como eu estou, não lido com meus traumas, eu vou tentar cuidar de ter uma vida mais digna, aumentando privilégios, sem perceber. Então, eu vou querer que faça um monte de coisa para mim e vou ficar com reclamação. Hoje não posso mais nada. Na verdade, ele nunca pôde o que está relacionado às suas privações. Então, se tirar o pouco que ele supostamente tem, ele fala, agora eu não posso mais nada, não posso nem me mexer. Posso falar qualquer coisa. Mas você falando aí do ponto de ônibus, é uma coisa muito assim, né? Muito... Eu sempre entrei no condomínio muito cedo, né? Vocês sabem disso, né, porteiros? A gente entra às 6 da manhã, quando a gente tá, que é das 6 às 14. Então, 5 horas você já estava no ponto do ônibus. Como eu moro na região do Campo Grande, eu tinha que 4 e pouco já tá indo para pegar o ônibus, né? E tinha gente que falava assim para mim, mas você não tem medo? Medo eu tenho, mas eu preciso trabalhar. Né? E a gente às vezes entrava no ônibus e escutava, né? Mas também, como é que pode uma mulher casada tá pegando o ônibus essa hora? Se você pega à noite, 11, 15 para meia-noite, tá fazendo na rua essa hora. Se você vai muito de manhã porque você vai trabalhar, por que ela tá trabalhando nesse horário? Então você é cobrado de qualquer jeito. Ser mulher não é fácil. E somos cobrados por outras mulheres, o que é difícil. Você acredita nisso, Fabrício? Eu acredito. Outras mulheres cobrando a gente que, tipo assim, elas estão ali fazendo. Mas eu não sei de onde que elas tiram algumas coisas, né? De cobrar. Eu até fiquei outro dia pensando muito, depois daquela palestra que você deu lá no sindicato, né? E falando ali que eu falei as massagens no pé dos homens. Por que eu falei de massagem, Gabriel? Porque eu era pequenininha e eu gostava de comer na casa da minha prima, né? Porque ela fazia uma macarronada maravilhosa. E minha mãe deixava, quando era domingo, eu ia almoçar lá. E eu ficava olhando, o marido dela era motorista de ônibus, ele chegava, sentava com nem um rei, ela fazia macarronada, punha guaraná, punha tudo, ele deitava ali no sofá, punha os pés e falava, massagem. Ela corria, fazia massagem no pé dele, passava água, tudo. Cerveja. E eu ficava olhando, né? E ela tinha 2 filhos homens, né? E ela correndo com tudo. E eu pequenininho olhando, eu falava assim pra ela, te acredite? Aí ela falava o quê? Eu falava, eu não aceitaria isso não. Eu falava pra ele, vai lavar seu pé lá. Olha o chuveiro lá, lava o pé lá e pronto. E vem ajudar a arrumar a mesa. Aí ela falava assim, nossa, você vai ser feminista. Aí eu falava assim, eu nem sei o que é isso, porque eu era muito pequenininha, né? Eu falava assim, mas isso eu não aceito minha vida não, imagine. Eu vou ficar... Aí eu olhava, ficava olhando, aí eu via ela lavando louça, limpando, e os meus primos também folgados, sabe? Não pegava isso aqui, não tinha coragem de levar na pia, né? Eu falava para eles, é feio, tem que levar lá. Vocês podem muito bem lavar louça para sua mãe. Eu era pequenininha, mas já tinha assim, uma visão, né? E aí eu lembro que eu falei para ele, né? Eu falei, ô tio, por que você age assim? Você não acha que está errado só ela trabalhar e você fica sentado? Mas eu já trabalhei. O serviço dela é serviço aqui de casa. E serviço de casa não cansa. Falei, nossa, né? E eu voltei, né? Acabava o meu dia, meu horário de almoçar ali, minha mãe me levava, né? E eu fui lá reclamar para minha mãe, né? Porque minha mãe era viúva, então eu não tinha figura de pai ali. Eu falei, mãe, que coisa feia, né? Aí ela o quê? Eu falei, homem que faz isso com mulher, fica sentado mandando fazer massagem, fazer isso, fazer aquilo. A minha mãe virou e falou, é gesto de carinho. Aí eu,
fiquei, né? E teve aula na escola, eu levantei a mão, professora, posso fazer pergunta? Porque eu sou muito de perguntar. Ela pode. Falei, por que a mulher tem que fazer massagem no pé do homem e o homem não faz no pé dela, né? Ela falou, não, meu amor. Eles também têm que fazer no nosso pé. Eu falei, achei alguém que concorda comigo, né? Fiquei toda feliz. Voltei para casa, mãe, olha, o homem tem que fazer massagem no pé da gente também. Não pode só a gente no pé dele. A gente até pode fazer, mas ele tem que retribuir, se possível, no mesmo dia para ficar por igual. Minha mãe falou, essa menina, além de querer defender o coleguinha da classe, ainda vai partir para um rumo. E assim sou eu, a Maria José, né? Mas sabe, Fabrício, isso me preocupa muito. De ver a própria mulher martirizando a outra mulher, sabe? Em vez de ser Não que os homens não façam, né? Porque a gente tá, às vezes, junto, né? Eu pego muito Uber, aí eu vejo assim, mas tinha que ser a mulher no volante. Aí eu olho e falo, mas meu amigo, se você vai comprar carro, geralmente a pessoa fala, olha, é carro de mulher, pode comprar, porque bem cuidado. Então não bate, né, as coisas que fala. O que você me fala disso, dessa mulher com esse sentimento tanto assim? Olha, quando a gente olha para a questão da mulher, da cobrança que elas fazem em relação a outras mulheres, o que remete é pensar assim, vamos dar alguns passos atrás para chegar nessa resposta. A gente é cobrado para ser homem disso, mulher daquilo. Homem faz isso, mulher aquilo. Isso a gente vai chamar de papéis de gênero, ou papéis de homens ou de mulheres. São chamados de papéis impostos socialmente. É imposto porque, assim, você não é obrigado como a pagar, por exemplo, um boleto, você não tem que pagar imposto de renda todo ano, você não tem que pagar IPTU, ou seja, que vai acontecer alguma coisa, mas você aprende, aquilo fica dentro de você, quando você não, sem você perceber, você está agindo daquela forma. E as mulheres recebem, vamos dizer que fosse uma lista, mulher pode isso e homem pode aquilo. As mulheres vão ter várias cobranças, por exemplo, né, mulher tem que estar bonita o tempo todo, tem que tomar conta da casa, tem que tomar conta do filho, né, ela não pode opinar em decisões importantes, né, ela pode opinar sobre o filho dela que foi na escola, porque o homem não tem que fazer isso. Mas ela não pode tomar decisões macros, mais amplas, principalmente questões externas, né, o local que a gente vai morar, mas se a gente for morar lá, você decora ali dentro da casa, por exemplo, né, você não pode fazer isso, mas se quiser, compra um quadro, limpa, enfim, mulher toma conta do interno, homem do externo. Então, assim, esses papéis impostos, quando a gente faz isso, parte desses papéis também vem a parte da auditoria desses papéis, né? Eu vou chamar de auditoria, que acho que é um nome que cabe bem. Então, por exemplo, eu, homem, não estou fazendo tal coisa, uma mulher ou outro homem vai auditar e lembrar, seu papel não é esse, seu papel é aquele outro. As mulheres, a mesma coisa. E as mulheres acabam fazendo de uma forma até mais forte do que os homens, entre elas. Então, quando a gente fala de machismo, né, a gente consolidou por um bom período de tempo, fala que machismo não era coisa de homem. Machismo faz parte da estrutura social de funcionamento da nossa sociedade. Significa que afeta homens e mulheres. Homens com os homens, homens com as mulheres, mulheres com os homens, mulheres com as mulheres. Então, as mulheres vão cobrar. Na hora que aquela mulher, na hora que a Maria José fugir, não tá fazendo aquilo, peraí, eu aprendi que mulher é assim, já não lembro que isso é um aprendizado, acho que é natural de mim, se é natural de mim e ela é mulher como eu, é natural que ela faça. Aconteceu alguma coisa, ela tá doente, tá com alguma coisa, vou lembrar dela. E não vou só lembrar falando, às vezes cobrando, impondo, se é uma mãe, se é uma tia, se é uma mulher mais velha, por exemplo, né? E aí entra muita uma fala entre as mulheres da ideia de sororidade, por exemplo, feminina, né? Sim. Que é a ideia das mulheres se apoiarem mais, justamente para não entrar nessa gama do machismo, né? Como os homens também vão fazer, tá? Os homens vão cobrar outros homens. Normalmente a gente cobra atitudes, né? Seja homem, né? Dá conta daquilo lá, por exemplo, né? Se você não é forte fisicamente igual ao outro, você vai ter uma cobrança. Se você não ganha dinheiro, que é a parte até mais forte como o outro, você vai ter uma cobrança, né? Muitas vezes o homem não vai falar, mas ele aparece com um carro melhor que o seu, por exemplo. A conversa que esse homem vai ter com você, aconteceu isso recentemente de novo comigo, a pessoa para conversar comigo, ela foi olhar o carro que eu tinha, por exemplo, para ver o tom da fala dela. Se o carro era melhor que o meu, ela podia se sentir mais livre, esse homem podia se sentir mais livre para falar, porque, nossa... Eu tô numa posição superior, basicamente isso. Você entende como funciona, até por ser homem também, exatamente isso. Se ele tá baixo, ele vai falar, porque a ideia dos homens é uma ideia, muitas vezes, até de manada, em que você tem um líder, um macho alfa. O macho alfa. O comportamento alfa. O comportamento alfa. Então, assim...
E, no fundo, são só dois seres humanos com suas dificuldades, seus medos. Se a gente se vulnerabilizar, falar, olha, puxa, eu tô no momento que eu tô triste, eu tô chateado, eu tô com medo, eu tô preocupado. E você, puxa, eu também. Vamos tentar descobrir como a gente resolve isso, né? As mulheres acabam fazendo mais esse movimento também, porque elas não são cobradas. Então, a grande sacada é perceber que homens e mulheres são criados, então é aprendizado, que pode isso ou pode aquilo. Né? O que é natural é o nosso biológico, que muitas vezes é afetado pelo social. Por exemplo, mulheres usam brincos, homens também em algumas ocasiões. Mas as mulheres vão lá, talvez 100% ou quase 100%, né? Mas furar a orelha não é algo natural, é uma automutilação. Com certeza. Mas por que a gente faz isso? E se a gente usar culturas diferentes, a gente vai ter... vamos dizer assim, tratamentos com corpos bastante distintos para homens e para as mulheres, mas por conta de uma cobrança que é social. Então, o nosso biológico ele é afetado pelo social, né? E se a gente não toma conta, vai afetar, inclusive, com relação às doenças, né? Que vão ter N doenças, né? A próstata, né? A gente está falando de Novembro Azul, né? Quando está relacionado ao emocional, a dificuldade de falar dos sentimentos, a mágoa, a dor essa que a gente nem lembra, os homens nem falam assim, normal, de boa, né? Como que você tá? Tranquilo. E não tá, não. Tá um monte de coisa acontecendo por dentro. E as mulheres... Tô de boa. Exatamente, né? Tô na paz. Tô na paz. Tô na paz. Então, assim, são frases curtas. Típicas de homem. Né? Típicas de homens, assim, que cabem com tranquilidade num Twitter, por exemplo. Então, assim, as mulheres, elas vão ter mais liberdade para falar disso. Mas, muitas vezes, elas não têm liberdade para resolver essa situação. Elas podem ficar falando. Mas resolver, quem tem que resolver é falar, agora meu marido faz isso. Porque ela aprendeu que tem que pedir para o marido. Então, se a gente perceber que é tudo aprendizado, né? E mesmo os Red Pills ou outros incels, que também são outros movimentos, são movimentos que esses homens, no fundo, estão dizendo assim, eu estou sofrendo porque eu não posso falar de como eu estou me sentindo. Eu estou sofrendo porque eu sou cobrado de ser provedor. Se a gente olhar para isso, o privilégio que ele está buscando vai diminuir. Porque se a pessoa só quer ser cuidada. O indivíduo que age com violência na nossa sociedade, um dia sofreu violência. Não quer dizer que quem sofre vai agir necessariamente. Mas o indivíduo que reage à vida com muita violência, nós homens com quase tudo, a nossa raiva toma conta, é aquele indivíduo que não pôde falar como estava se sentindo, o que era importante para ele. Ele tinha que ser homem de verdade, a roupa que ele tinha que usar, ele era cobrado. Né? Nós homens temos uma preocupação, por exemplo, muito grande com a nossa performance. Né? Porque ser homem é muito fácil. Né? Por exemplo, que a gente está falando, posso andar essa camiseta, andar à noite, mas performar ser homem é bem difícil. Por exemplo, as mulheres, se elas quiserem sentar na cadeira de qualquer jeito, elas sentam. Eu, homem, tenho que sentar assim. Eu tenho que cruzar a perna de determinado jeito, senão cruzar... Gabriel, a gente pode andar com uma roupa colada no corpo? Nossa, de jeito nenhum. Mas porque é uma roupa. Pois é. Pois é. Né? E se ela for amarela ou cor-de-rosa? Nossa, ferrou. Abaixar na rua pra pegar alguma coisa com essa roupa. Nossa. Sem chance. E a gente dá risada. Cara, que é engraçado, mas assim... As mulheres podem fazer isso, Maria José? Pode. Eu imagino que talvez você até tenha alguma coisa, seja rosa, colada no corpo. Né? A gente tem de tudo que as mulheres adoram, né? Mas eu fiquei olhando você falar do furo aqui na orelha. E você sabe que eu só tinha um, né? Aí eu fiquei, não, eu preciso fazer mais. Enquanto eu não fiz mais 2, eu não sosseguei, né? E agora você falando, eu falei, nossa, tem tudo a ver mesmo. Parecia que era uma necessidade de eu fazer sangrar mal alguma coisa aqui. Sim, mas, por exemplo, o Gabriel talvez não está com a necessidade de furar a orelha, você está? Não, zero. Eu também. Aí você fala, não, mas é natural nosso. Será que é? Se eu fosse criado a minha vida inteira acreditando que homem de verdade, você vê, se você pegar algumas nações ao longo da história, os homens furavam a orelha. Sim. Piercing, por exemplo. Né? E aqui não vai entrar se é certo ou errado o piercing ou brinco, mas assim, é tudo uma questão de aprendizado, por exemplo. Tá? Então, assim, se a gente aprendeu, né, é ter claro que assim, olha, eu posso fazer diferente. Então, qual que é a ideia do trabalho com homens, ou mesmo o trabalho com mulheres, por exemplo? É a gente rever os aprendizados que a gente teve e aprender a dialogar e conversar a respeito disso. Né? Muitos dos trabalhos com os homens, por exemplo, estão ligados a uma parte é palestra, né, de sensibilização, mas muitas vezes os homens participam pouco dessas palestras, eles estão, na verdade, com medo, preocupados, né, com que... Imagina se perguntar para mim alguma coisa, eu vou falar o quê? Eu não falo como eu me sinto, eu não falo o que está acontecendo comigo. Mas muitas vezes eu trabalho com os homens e a gente vai entrar no que a gente chama de grupo reflexivo
né, de homens autores de violência, o grupo reflexivo de homens, círculo de homens, né, espaço de conversa para homens. Os homens vão variar bastante, mas no geral é um círculo onde esses homens vão sentar, às vezes 10, 15, 20, 30 homens, e a gente vai conversar sobre temas diversos. Né? E esses temas vão falar de machismo, de tabus que os homens enfrentam, a saúde dos homens, referencial masculino desses homens. Né? Quem que foi o nosso referencial de homem na vida? No geral, são homens bem tóxicos. Sim. Não porque eles eram maus, mas porque eles aprenderam a ser tóxicos, com o pai, com o avô, com o bisavô. Então, como a gente estava falando antes, é uma questão transgeracional. As mulheres, elas são submissas. Não, elas aprenderam a ser submissas com a mãe, com a avó, com a bisavó, também é transgeracional. Se a gente conversa, né, a gente, aprende enquanto homem a falar. Né? E muitas vezes nas rodas eu pergunto, isso que você está falando, como que você está se sentindo sobre isso? Normal. Tá. Para além do normal, esse normal reflete de que maneira no seu corpo? Né? Qual que é a sensação que vem? Tem um nome para isso? É uma tristeza, um medo, uma preocupação? Então a gente vai aprendendo a identificar, dar nome, a expressar e a conversar para além da roda de conversa dos homens, que é o futebol, o bar, os mais novos, o videogame. Na verdade, nem a roda, é tudo à distância, né? Hoje em dia, quanto mais longe, melhor, né? O pessoal tá assim, né? Você entra num aplicativo de mensagem, um Discord da vida, por exemplo, e você tá lá conversando, mas você não tá olhando no olho, né? Não tá dizendo como você tá. Então, assim, nós homens temos muita dificuldade. E não era para sentir vergonha, porque a gente aprendeu desse jeito. Como as mulheres têm muita dificuldade para o mercado de trabalho, ter cargo de liderança, né? Você vê as grandes lideranças hoje são homens. Se a gente falar de mulheres pretas, então, menos ainda. Então, a gente vai ter uma série de coisas que, se a gente sentar para conversar, e sentar com mulheres também para conversar, a gente vai aprendendo. Então, sentar nesses espaços, nesses círculos de diálogos, favorecem. Muitas vezes o homem chega e fica mudo no círculo, e tudo bem. Vai ter aquele homem que fala bastante, vai ter aquele homem que é mais chorão, fala, eu sou chorão mesmo, mas é uma microminoria. Um pouquinho. Mas tudo isso a gente vai se identificando. Eu olho o Gabriel contar a história dele e falo, nossa, aconteceu comigo também. E aí outro fala que aconteceu. Eu falo, não, então acontece mesmo? Mas eu, homem, posso fazer isso? Eu já tive rodas, né? Não só da roupa, mas de perguntar se eu poderia ir com um carrinho de feira. Sabe aqueles carrinhos de feira de metal? Ele tem uma florzinha que ele fica ao entorno do carrinho. Eu falo, eu posso fazer compra com aquele carrinho? Para as mulheres, uma coisa, fala assim, claro, né? Tipo, claro, acabou o assunto, vamos pro próximo, inclusive. Né? Mais prático. Mas eu posso. O que os outros vão pensar se for com aquele carrinho? E aí os homens entendem a praticidade, assim, não, ele é prático, ele é de metal, gasta uma única vez, tem que ficar gastando. Ele percebe essa parte, mas a parte de pega bem. Pega bem, vão achar que eu sou homem. Tem uma florzinha. Tem uma florzinha. E a sensação que me dá, né, toda pautada em sensação, não em ciência, mas a sensação que me dá, claro, é que há o medo do homem, assim, de tomar essas decisões ou de entrar nessa seara que seja mais ligada ao feminino, é a sua sexualidade, né? Até que ponto você e o medo dele, seja de uma família, seja de quem for, é que você abrir para uma educação mais expositiva, mais conversativa com homens, com crianças masculinas também, inevitavelmente, em um determinado momento, ele vai acabar gostando do cara do mesmo sexo que ele. Essa é uma ideia, eu acho que é muito comum na cabeça das pessoas, né? Muito. Como se tivesse algum tipo de ligação. Como acessar pessoas assim? Como explicar que falar assim, gente, se você você inserir na educação do seu filho um diálogo mais extenso sobre sentimentos, não vai fazer com que ele tenha sexualidade A, B ou C. Como é que... Não, é bem legal você trazer isso, porque as mulheres também têm essa preocupação em algum nível, mas dos homens é a ideia da performance de homem de novo. Tá. Então, assim, eu performar ser homem tem alguns requisitos, ou seja, dependendo do ambiente, a roupa, né? O ambiente jurídico, por exemplo, você tem que estar social. Um homem que não é social no jurídico... Ferrou. As mulheres até conseguem menos. Eu convivo muito com advogados, eu vejo que as mulheres até vão menos, mas os homens, assim, ele pula da regata pro terno, praticamente. Verdade. Ele fala, não, se eu pudesse vir de bermuda e regata aqui, um boné do Corinthians, do Palmeiras, alguma coisa assim. Mas ele pula. Porque tem a questão dessa performance, tem a questão da maneira de sentar. Toda a preocupação, ou praticamente toda a preocupação será que eu vou ser visto como homem de verdade? E homem de verdade está relacionado, claro, a questão do dinheiro, a questão se eu tenho um carro e tal, mas será que eu sou... E a grande maioria dos homens nem sabe o que é ser hétero, o que é heterossexual, o que é homossexual, o que é um bissexual. Que é a sexualidade em si, né? Que é a sexualidade... Ele vai falar assim, não, eu não sou homem. Homem para ele não é no sentido de
corpo, ou no sentido de identidade, mas é assim, eu gosto de mulher. Então assim, se eu for com essa roupa, eu vou achar que eu não gosto de mulher. Se eu ficar falando que eu tô tristinho, a palavra tristinho nem existe, talvez, no vocabulário dos homens. Não, jamais. Muitos adolescentes usam e falam, hoje eu tô tristão. É verdade, já ouvi isso. Então assim... Um abraço hétero. Um abraço hétero. Então assim, tem essa explicação, é justamente porque nós não temos... autorização social. Autorização social. Lembrando que social, gente, diz respeito à sociedade. A nossa sociedade se organizou e entende que é desse jeito. Exato. E a gente cobra que continue assim, conservando isso. Então, se eu abraçar, tem que ter um abraço hétero, né? Se eu der um beijo, não, mas é um beijo hétero. Aí tem uma explicação de 20, 30 minutos que não se explica. Não se justifica. Não, tem uma série de coisas que vão no caminho, né, disso. E aí, quando a gente vai falar de sentimentos, por exemplo, né, que os homens guardam, escondem, não falam, diz muito respeito à questão deles se preservarem também na masculinidade. Porque o que é provado de sentimento para os homens falarem? É raiva. Né? Ou seja, raiva, ira, fúria, tuputo, e aí a gente vai usando vários desses nomes. As mulheres, ao contrário, elas não podem falar da raiva, porque tu é doida, louca, histérica, desequilibrada. Desequilibrada. Ela é maluca. Ela é maluca, e aí vai uma série de situações relacionadas. Então, eu, homem, eu estou autorizado a falar dos meus sentimentos quando, por exemplo, eu perdi um ente querido. Aí eu posso chorar, posso desabafar, até a página 5. Porque vai ser cobrado. É você que tem que ver o velório, o caixão e tal. Você que é o homem da casa, você que tem que ser forte, etc e tal. Então, essa performance, ela é limitada também. A cobrança é limitada. Então, ou você está sendo cobrado por ser homem, ou a questão de trabalho, ou principalmente, que é o grande medo dos homens, é não ser visto como homem de verdade na sua sexualidade. Então, os homens têm que estar falando de mulher o tempo todo. O que é pra mim, sempre foi muita chateação, desde sempre. Eu sempre fui aquela pessoa que eu achava muito... Eu não entendia na época, mas ficavam falando, nossa, peguei a mulher tal, né? Pegar, né? Fiz isso, fiz aquilo, né? Eu olhava e falava, bem, uma que eu não fiz nada disso, né? Desse jeito. Aí depois você vai descobrindo quem fez nada disso. É os homens aumentando uma história que nem acontece. Aumenta 100%. Saí né? com tantos. Não, às vezes não saiu com ninguém, né? E as mulheres, se saiu com alguns, tem que falar que foi menos. Então, os homens têm que ser cobrados, tem que ser muito. As mulheres têm que ser... Eu falo, essa conta não bate, né? Tem alguma coisa que não tá certo. Na verdade, a mulher, ela é preferível ela falar, não, eu sou virgem. Vai um homem com seus 17... Não sei hoje como tá, mas sei lá, com os 14, quem fala, sou virgem. Por exemplo. Ferrou. Né? Então, assim, e aí, como que fica essa história, por exemplo? Então, assim, essas cobranças. Então, os homens vão ter essa cobrança e a vida inteira. E você vai ficando mais velho, você percebe, né? Os homens se soltam um pouquinho, mas muito pouco. Por exemplo, eu tô com meus 42 anos. Eu noto que amigos meus hoje abraçam. Ô, Fabrício, quanto tempo? Só que aquele abraço de homem, como que é? Aquele abraço, ô, Fabrício... Dá uns tapão, bate, né? Nas costas, aperta, né? Tudo bem, uma parte é pra mostrar o quanto eu gosto de você, mas outra parte é, se eu fizer com carinho, aí começa que elas falam, eu sou homem, pô, para aí, né? Então essa preocupação vai permanecer pro homem provar que é homem, que eu gosto de mulher. E aí vai começar a falar assim, não, mas esse homem não gosta, esse homem não sei o quê. Então, assim, no fundo, né, se ele tá bem com a sexualidade dele, ou seja, se ele tá no sentido assim, olha, eu me entendo como heterossexual. Eu sei o que eu gosto, né? Eu sei o que eu gosto, né? Então, assim, mas se ele não tá bem com a sexualidade dele... Tem uma questão também que aí entra muito nos homens gays, por exemplo, que assim, não poder falar da própria sexualidade. Eu falo assim, olha... Eu me vejo como um homem gay, por exemplo. Gosto, saio com outros homens, tenho uma vida sexual com outros homens, ok. Né? Porque vai ser visto como pernicioso, como que sai com todos. Eu acho muito maluquice umas conversas assim, do tipo... Desculpa te cortar. Claro, por favor. Não, perdão mesmo. Mas é o seguinte, quando você tá conversando com alguém, com algum homem que é gay, quer dizer, com algum homem... hétero, muito hétero, assim, eles geralmente nem tem papo, né? Mas quando você vê, assim, com um homem... falando assim, eu não tenho nada contra gay, mas eu não gosto daquele gay assim assado. Mas, né, que é o gay visibilizado em TV muitas vezes. Exato, sabe? É uma coisa, você fala, gente, é como se tivesse uma cartilha. Beleza, eu até tolero você ser diferente de mim. Só que a minha tolerância vai até aqui só. Se você fizer um pontinho mais, diferente. Aí você já não tem a minha tolerância. Ou mas, né? Pra mostrar, eu gosto, mas isso, né? Mas desculpa te cortar. Não, mas o raciocínio tava tão... Não, mas é ótimo que o seu raciocínio emenda bem com o que eu tô trazendo, porque esse homem, por exemplo, muitas vezes, né? Esse hétero, por exemplo, né? Ele tem suas dúvidas de uma série de coisas.
pode ser que ele esteja numa fase que ele está tentando se descobrir, se entender. Os homens, até por conta da sexualidade, a cobrança que tem, pelo menos do que eu ouço de outros homens gays, né? Às vezes homens gays frequentam, participam, homens trans, né? Porque aí vai entrar num outro caminho, mas os homens gays em si falam assim, olha, eu fui poder falar abertamente da minha sexualidade com X anos de idade, 30, 40, pelo menos as gerações mais antigas. Hoje eu vejo que está um pouquinho mais, mas o medo, por exemplo, de apanhar de um outro homem, por exemplo, o tal hétero, por exemplo, né? Muitas vezes esses homens que entendem essa versão assim, homem é só isso, por exemplo, não pode ter outras versões de homens, né? Então tem um pacote pronto do que é ser homem, ou que a gente vai chamar de man box, né? A caixa dos homens é uma caixa que tem 10, 15, 20 itens, passou disso, não é homem de verdade. Então esse homem gay vai se preservar, não vai falar, né? Muitos, né? Muito homem, né? Eu tive contato com alguns homens que falavam, Fabrício, eu fui me perceber gay, entender isso com meus 30, 40 anos de idade até então, cobrava que outros que se abriam falavam... ainda mais, né? Cobrava ainda mais, eu não deixava, porque eu percebia que isso ficava forte em mim. Então tem muita coisa. Aí você vê o quanto é sofrido para os homens, nesse sentido, dele não poder exercer a sua masculinidade na sua amplitude. Porque a gente vai exercer uma masculinidade que ela não é plural. Ela é uma masculinidade que ela foca em alguns requisitos. Mas, por exemplo, eu não tenho possibilidade de ser múltiplos homens, ou seja, eu ser o homem que eu quiser, né? É que eu não estou entrando no empoderamento masculino, longe disso, né? Claro. O empoderamento feminino, claro, mas estamos falando de resgatar um tipo de masculinidade que foi proibido de eu exercer ao longo da vida. Eu posso ser um homem branco, um homem negro, um homem pardo, oriental, posso ser cis, eu posso ser trans, eu posso ser hétero, gay, bi, enfim, não importa. Eu posso exercer isso de múltiplas formas sem ser cobrado, né, por isso. Se eu não for um super-homem, né, um provedor... Sim. Eu falar dos meus sentimentos, a gente precisa desconstruir essa ideia que tem um pacote pronto para homem e para as mulheres. Sim. Né? E a gente conversar e dialogar, aí vem a ideia de uma convivialidade diferente, em que eu vou conviver, por exemplo, né? Se eu tenho um relacionamento com homem ou com mulher, não importa, eu vou dividir as tarefas, eu vou dividir o trabalho, eu vou dividir a vida com aquela pessoa, eu vou conversar com ela do que é bom para ela, o que é bom para mim, porque eu vou trazer a minha história que eu aprendi com os meus pais, vocês vão trazer a história que aprenderam com os pais ou com outros adultos, né, que nos criaram, com o ambiente da escola, com o trabalho, com a estrutura social, o quanto ela afetou. Eu vou trazer experiências que eu vou chamar de positiva, mas talvez para vocês não seja, fala, nossa, para mim não dá certo. E não é uma questão de homem ou de mulher, né? Mas é uma questão de como fica bom para nós. Né? Como a gente cuida do nós enquanto a gente está junto, por exemplo. Então eu preciso observar essas situações. E aí a gente precisa fazer essas desconstruções de gênero. Aí entra letramento de gênero, aí tem curso, tem palestras também voltadas para isso, mas de gênero, de raça, letramento de classe, né? A gente fala muito pouco de classe, né? Diferenças hoje com relação à financeira de pessoas, mas que influenciam pra caramba, né? As cobranças que os homens têm em cima disso. Então, não sei o quanto eu respondi a sua pergunta, Gabriel, mas respondeu bastante. Mas no sentido que a gente tem que desconstruir que precisamos poder ser homens, né? Até pra gente parar de ficar cobrando as mulheres por algo que somos nós. Que problemas nossos, né? Mas você sabe que a palestra que você fez lá foi ótima, foi maravilhosa, né? Lá no Sinconed. E aconteceu uma coisa muito engraçada, que eu tô aproveitando até para falar aqui. Muitos que ficaram quietinhos ali, eles aproveitaram naquele momento que todo mundo conversa para cá, chegaram para mim e falaram, mas foi bom, hein? Eu gostei. Só que assim, eu prefiro contar para você. Eu falei, opa, mas ele é formado. Não, mas é que assim, eu tava com vergonha. Eu falei, eu entendi. Mas a gente vai chamar ele novamente, já deixo aqui um convite para você. Agradeço. 2025, junto com a gente lá de novo, e vamos fazer um trabalho com esses homens. Porque o que acontece? Eles gostaram. Mas o medo de mostrar para o outro companheiro que estava ali, que tipo, olha... realmente... Mas é o primeiro passo, né? Mas só de ter chegado até a minha pessoa, né? E ter falado, olha, eu gostei, foi bom. Que bom. Isso é muito bom. Foi um retorno que eu estava aguardando deles para ver. Eu sabia que eu cutuquei para ver, né? No fim, eles se sentiram mais à vontade quando eu falei para eles que eu choro, eu luto, eu corro, eu dou risada, eu faço de um tudo. Aí eles se sentiram até, você viu que eles começaram até a falar daí um pouco, né? Sim. Mas eles precisaram ver que, tipo, nossa, a presidente do sindicato chora.
Sim. Porque eu não sei se na cabecinha de muitas pessoas, né? Uma pessoa que ocupa um cargo de presidente, ela passa a não ter sentimentos, né? Sim, sim. E tem, Quando e continua tendo. Sim, quando a gente fala dos cargos de liderança, né, os líderes e liderados, por exemplo, né, enquanto a gente é liderado, por exemplo, a gente está junto, é todo mundo amigo. Passou para a liderança, né? Fala assim, agora não é mais a Maria José, é a presidente. Por exemplo, a presidenta, né? Mas enfim. Então, parece que está num patamar diferente no sentido assim, ela tem mais poder, então não podemos falar, a gente tem que se unir até contra. Mas se eles fizeram um movimento de buscar, vem uma liderança acolhedora, Sim. que apoia, que está junto, que dentro das múltiplas dificuldades que existem, que não é fácil ser líder também, é bem desafiador, né? Já também existem vários cargos de liderança e muitas vezes você se sente sozinho em cargos de liderança, não tem com quem conversar. Então, se eles vêm para trazer informação e falam, estão abertos. E essa vergonha, né, essa timidez, está muito relacionado... se ele veio até para falar com uma mulher, porque os homens, quando se juntam, eles costumam fazer piadinhas dos problemas que a gente tem entre nós. Então, junta um grupo de homens, e aí eu conto pro Gabriel, conto pro José, pro Ricardo e pro Luiz, por exemplo, olha, eu tô passando por um problema, né, com relação a não sei, não tô funcionando tão bem quanto antes, acho que eu talvez estou com alguma impotência sexual, né? A gente vai falar, tô broxando, né? Por exemplo, né? Eu não tô tão bem. Em vez de ter um acolhimento, vai virar motivo de piada. Com certeza. Então, né? Pros imbrocháveis, né? Ou seja, aquela pessoa que tá falando, mas no fundo às vezes tá acontecendo a mesma coisa ou pior com ela. Só que é aquele grupo que eu não acolho, né? É aquele grupo que eu falo, puxa, cara, passei por algo assim, eu tô passando, também não tô sabendo, vamos procurar ajuda, vamos descobrir junto. Ou falei com o médico tal, né? Vamos tentar conversar. Te indico esse médico, Te indico né? esse médico. Então, a grande medo de diálogo dos homens entre os homens, e isso acontece muito mais na adolescência, na fase adulta menos, mas a gente sofre bullying o tempo todo entre os homens, porque se eu tô mal e o outro supostamente não tá, eu vou pegar no pé do outro para ninguém olhar para mim. É verdade. É mais fácil, né? Então eu conto para uma mulher. Então os homens gostam às vezes de falar uma mulher, se ela for mais velha, melhor porque lembra a ideia de mãe. Os homens quando desabafam é com uma amiga X, tá? Ou com a mãe, por exemplo. Né? Raros são os casos com os homens, porque o outro homem não sabe escutar, tem dificuldade, ele também não sabe falar. Né? Então ele vai tentar talvez até ajudar, mas não vai saber como. As mulheres tendem a acolher mais. Entendi. Então tem todo esse movimento. Então uma das preocupações, acho que foi também sua pergunta lá atrás, essa questão de sexualidade, os homens têm uma preocupação muito grande. E aí vem pornografia em excesso, por exemplo. Né? Então assim, recomendo aos homens o quanto antes parem de assistir pornografia, que isso piora inclusive a questão sexual, performance, isso não ajuda. Né? Muitos homens assistem por uma cobrança, né? Tá no grupo de homem, outro homem manda, né, lá. Então, qual que é o papel nós, enquanto homens, né, dentro dessa questão de machismo, até para apoiar o feminismo? Não cobrar as mulheres delas serem isso ou aquilo, mas lembrar outros homens, olha, não é legal você fazer isso, a maneira que você falou com ela, a postagem que você fez daquele vídeo, daquela pornografia, o posicionamento, ou o acolhimento para ajuda, a gente fazer um movimento de cuidado, né? Os grupos, justamente, dos homens, é para eles aprenderem a dialogar, falar e se expressar, porque tem toda uma metodologia que favorece esse caminho para, aos poucos, a passos curtos, né? Numa jornada, esse homem ir desconstruindo e reaprendendo outras formas de ser homem. Uma masculinidade mais saudável, mais positiva, mais empática, que a ideia de amor incondicional passa a fazer parte do vocabulário do homem, de uma maneira que não seja só por dinheiro dentro de casa. Fiz a minha parte, por exemplo, e paguei. Que é a cobrança que os homens têm também. Então, é bastante coisa. Então, Fabrício, mas tudo que é bom vai terminando. Pois é, estava ótimo. Eu já vou deixando um convite aqui para você, para 2025, tá? Você é de grande valia para gente, nos ensinou muito, foi muito bom. E deixo aqui você fazer as suas considerações finais, a sua despedida. Porteiros, presta bastante atenção no nome, ele vai deixar aqui os dados dele, porque o Eric vai estar colocando lá as redes sociais dele para todo mundo te seguir. Segue a gente também aí e tamo junto. Obrigado, Maria José. Gabriel, acho que passou muito rápido. Obrigado. Eu fui olhar agora o relógio, mas já passou tudo isso. Como foi rápido? E parece que eu falei só 2, 3 parágrafos, mas eu acho que a gente acabou falando algumas páginas aqui. A gente nem se tocou. E foi ótimo o encontro, né? E deixo aqui, né, claro, começando aqui até pelos porteiros, né, que são grande maioria são homens, né, alguns deles estiveram comigo ali na palestra, mas reflitam, né, sobre o que eu trouxe, sobre o que eu falei, né, sobre aquilo que talvez aí, enquanto você está ouvindo, falando, nossa, é importante, é legal, mas
ter minhas preocupações, meus medos, meus receios para estar falando isso, mas é o movimento da gente, pessoal, né, depois em grupo, coletivo, fazer essa mudança para nós homens termos uma qualidade de vida melhor. No fundo, toda essa conversa não é uma cobrança só da violência que os homens praticam, do que eles fazem, é também como consequência, mas no primeiro momento ter mais qualidade de vida. Qualidade de vida com a gente, com a nossa família, né, com amigos, com outras pessoas. Então participar de palestras, né, quem sabe 2025 pensamos seja palestra ou alguma outra coisa, né, o espaço para esses homens falarem, né, que não se trata só dos homens, mas falar sobre a ideia de bem-estar, de autoestima, por exemplo, falar, claro, das violências praticadas por nós, mas violências que nós recebemos também, espaços para a gente poder desabafar, né? Falar como a gente está, né? E ouvir como o outro está, e perceber que isso faz parte da vida, né? Eu entendo que faz parte porque isso nos conecta com a vida como ela funciona, nos conecta com o funcionamento do ser humano quando ele está dialogando, conversando com outra pessoa. Se a gente não faz isso na nossa vida, a gente vai ter problemas, dores, violências, e a gente vai passar por doenças, por problemas de saúde, e a gente não tem uma completude nem uma plenitude no nosso viver. Então é extremamente importante que a gente faça isso. Então, finalizo aqui, né, convidando, né, esses homens, né, outros homens que possam estar nos ouvindo, né, a se cuidarem mais, a buscarem mais informações, se acharem que é importante na minha rede social, busquem lá no Instagram ou ainda LinkedIn, né, Fabrício Dorigatti, com um único T, né, @Fabrício Dorigatti, né, eu faço algumas postagens dos eventos que eu estou fazendo, alguns eventos são abertos, as pessoas podem estar buscando, a OAB aqui de Campinas me acolhe bastante com alguns desses eventos, né? Não são só para os homens, tem eventos são para as mulheres, né? Que o tema hoje foi mais focado nos homens, mas para as mulheres, público misto, né? Também falamos de assuntos mais delicados como assédio moral, que é muito ligado à empresa, mas também projetos, né? Que tão importante, né, para as nossas prefeituras, governo do estado, falar de políticas públicas, desenvolver esses projetos para acolhimento desses homens, para o fim da violência contra as mulheres, mas também para outros públicos, como pessoas idosas, pessoas negras, né, pessoal LGBTQIA+, enfim, daria para ir longe. Mas agradeço aqui o tempo que eu tive com vocês, né? Nós que agradecemos. E aguardamos uma próxima oportunidade para estar ampliando mais essa conversa. Legal demais. Gabriel? Fabrício, obrigado, tá? Adorei. Tenho certeza que o tema é extensíssimo. Foi só uma pequena abordagem hoje, mas foi extremamente enriquecedora. Acredito que todo mundo que está nos ouvindo aí vai entender bem, vai entender que esse papel de ser homem não tá nada a ver, não tem nada, não é nada, mas assim, é muito mais do que somente a sexualidade. Vamos tentar tirar isso daquela nossa necessidade de somente ser uma pessoa viril o tempo todo. Não temos essa necessidade, isso não significa absolutamente nada, é só, igual você mesmo disse, expandir um pouco o nosso conceito do que nós somos, né? Isso é importantíssimo. Então, de uma forma muito mais bacana, interessante, você colocou isso de uma forma muito legal novamente. Agradeço. Vamos aí, né? Porque é feriadinho, né? E fim de ano tá chegando, cansadíssimos, mas firmes, né, Maria? Firmes. E é isso daí, joga pessoal. a bola para você, presida. E a bola tá aqui comigo, eu vou me despedindo de vocês e falando para vocês, curtam bastante, compartilhem com seus amigos, tá? É muito importante, gente, cuidar não só da saúde física, fazer hemograma, mas sim do mental, tá? Os sentimentos é muito importante. E já deixo aqui para vocês, o próximo programa nós vamos falar de convenção coletiva, que já está assinada, está bombando, vocês já estão recebendo. Se não receber, nos procure. Mas esse é o próximo tema do próximo programa. Um abraço, chama aí a esposa, dá um abraço nela, chama o esposo, os filhos, se abracem, gente. O abraço cura, tá? Um abração então para vocês e solta a nossa música. Tchau. Tchau.